Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira de bola rolando. E o Campeonato Brasileiro, com a vitória de ontem diante do Curitiba por 2-1, né? Melhorou a sua posição na tabela de classificação, e o Inter, que vai jogando neste momento com o Bragantino lá em Bragança Paulista, e nesse momento sai o primeiro gol do Inter. Gol de quem? Do goleador Thiago Galhardo, ele que é o goleador do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta, interagindo. Também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, para aquelas pessoas que ainda não conheçam a RDC TV, passem a conhecer, né? Essa emissora que completou recentemente 2 anos do ar, essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, né? Focada nos assuntos do Rio Grande, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. E é só você editar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram da RDC também, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, mais especificamente sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, né? Só que mais do que centenária, são 107 anos GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com Sérgio Vasques, Flávio Fiorin e Celso Martins, mais conhecido, vulgo Cabrito. Boa noite. Bom, o Grêmio ontem conseguiu um resultado que era fundamental, né? Era jogo de 6 pontos, o Grêmio precisava dessa vitória, até porque vinha numa posição incômoda ali em termos de tabela, 2 pontos da zona de rebaixamento, e se deu aquela ideia, se teve a ideia, inclusive, que o Grêmio entraria arrasando, né? E foi o que aconteceu. O Grêmio, em poucos minutos de partida, já vencia por 2-0 o Curitiba, e depois as coisas meio que se complicaram. O Curitiba acabou descontando no segundo tempo, teve um gol anulado no primeiro tempo, mas um gol anulado de maneira correta, né? Mas não é aquele Grêmio que vocês esperam ainda, né, Sérgio Vasques, e principalmente, já que o Sérgio é gremista, o Celso também, né? Não é aquele Grêmio que vocês esperam. Em termos de tabela, melhorou. Deu uma taxiada na pista, né? Só repetindo aqui, pois é, o Renato fala sobre a da decolagem, né? Que não decolou, mas vai decolar. Vai, com certeza. E eu tenho certeza que sim. Não, é o Grêmio que eu espero, sim, até os 15. O que jogou até os 17, 18 do primeiro tempo é o time que eu espero que jogue. É o time com a atitude que jogou até os 18, 19 do primeiro tempo. Agora, um jogo que se fazia fácil, sabe? Que se esboçou, né? Um jogo que seria, teoricamente, um jogo fácil, em que o Grêmio poderia fazer um placar mais dilatado, quase se complicou. O Internacional, a gente está acompanhando aqui, acompanhou até antes do início do programa, está se posicionando da mesma maneira que o Grêmio se posicionou ontem. Aquele Internacional tem que jogar com uma certa intensidade, marcação alta. Está sendo nesse início aí com 20 minutos de jogo, aí vai vencendo 1-0 o gol do Thiago Galhardo. Você que está falando do Grêmio, o assunto, mas tem um detalhe do Internacional. Aqui, só como informação. O detalhe do Internacional está ganhando e está voltando à vice-liderança, 2 pontos do Atlético, e com a derrota do Palmeiras ontem, está mantida a escrita, né, do Internacional. 41 anos, o único campeão brasileiro invicto. Né? Não, e derrota do Palmeiras, derrota do Atlético Mineiro, eu já sei que eu vou ter o contraditório do Sérgio aqui, né? Mas é que eu tenho dito, não existe nenhuma equipe... O Atlético está mostrando isso, o Flamengo está agora também tá querendo voltar a ser aquele Flamengo, mas não tem nenhum time, né, em função desse ano atípico que a gente está vivendo, se é coincidência ou não, e eu acredito que sim, né, em função de que eu não vejo ninguém assim se destacar que realmente se aponte como esse time. Olha, é o grande time, a grande equipe. Eu tenho dito, o Atlético, se fala muito do Atlético, porque o Atlético só tem uma competição aí, o Campeonato Brasileiro, mas eu questiono, o que o Atlético Mineiro tem
de diferente em termos de grupo da dupla Grenal? Vamos ficar aqui com a dupla Grenal? Não sei, um time bem arrumado, bem armado. Né? Tomou um arrodeão lá do Fortaleza. Perdeu um jogo contra 10. Desde o primeiro tempo, o Fortaleza, eu tive um jogador que estava fora com 10 e acabou. O Atlético, nesse momento, tem sido a grande sensação aí do... Tens olhado os jogos do Atlético? Eu tenho olhado. Quantas chutes em gol e quantas jogadas de gol tem o Atlético e quantas jogadas de gol tem os outros times que jogam com o Atlético? Ok, não estou dizendo o momento, mas o Atlético agora que de uma certa maneira... Um dos jogos ele chutou 21 bolas em gol, em direção ao gol, sendo 8 na goleira. O outro time chutou 2 bolas, 3 bolas e fez um gol. O futebol vale o quê? Não, tudo bem. Futebol é bola na rede. É a mesma coisa se não for falar, o Grêmio ontem jogou 20 minutos, depois não jogou. Que é o Grêmio que tu quer, que é o Grêmio que tu espera que nem deixa eu continuar. Se tu fores ver, o Grêmio chutou essas 2 bolas em gol só. Fez aproveitamento. Mas me diz qual é o time, fora o Flamengo, fora o Flamengo, me diz qual é o time que faz gol e que tem hábito de chutar 5, 6 bolas por jogo de fora da área. Os times brasileiros não chutam mais de fora da área, os caras querem entrar driblando, querem fazer gol com... Tu não tem visto o jogo do Atlético? O Atlético é um dos times que mais chuta agora. Mais chuta fora da área, Cabrita. Peraí. Vocês têm que olhar os jogos. Uma coisa é o resultado. É lógico que o que importa é o resultado. Tem que ser pragmático. Também essa história de jogar bem, jogar mal, não me interessa. Interessa o que... Não, interessar é interessada, mas se não der, vamos dizer. Se der pra ganhar jogando mal, vamos... É o seguinte, quantos títulos do mundo tem a Itália? Né? Tetracampeão mundial? Tu viste a Itália jogar bem em algum mundial? Ganhou o jogo pragmático. O próprio Alemanha, tirando essa aqui do Brasil, as outras é pragmática, ia lá e ganhava jogos. Entendeu? Futebol é resultado. Jogar bem. Claro que eu gostaria de ver. Agora, tu vai dizer, todo mundo fala que o Grêmio não sei o quê. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar, campeão. O Grêmio de ontem, que entrou em campo ontem, não tinha um jogador de 16, 17, quando o Grêmio tinha aquele time maravilhoso. O Grêmio não tinha um jogador. Mas o Grêmio tem jogadores da base. Não, eu estou falando, todo mundo quando fala assim Grêmio, fala assim que o Grêmio de 16, 17 é um time. Claro que foi um belo time de futebol. Ontem, para não dizer que não tinha um, entrou um aos 30 Inter minutos. 2-0, tá saindo que nem o Grêmio. No segundo tempo que entrou o Maicon. Exceptando o Maicon. Só para dar informação, que gol de quem? Gol de quem, Cadu Oliveira? Não precisa dizer dele de novo, né? Então o Inter agora vai ser campeão. Tá ganhando o Bragantino. Para de sacanagem, cara. Eu tô dando a informação, não tô dizendo nada disso. Não, sabe quem é a zaga do Bragantino? Sabe quem é a zaga do Bragantino? O capitão da zaga. O Ortiz é o capitão. É o craque do time. Porra. Aí todo sacanagem. Aí forçou. Não, mas para aí, acabando que resultado. Bom, aí. Porque tá ganhando o Bragantino. Se não ganha do Bragantino, aí é crítica. Vergonhoso. Se ganha do Bragantino, é porque ganhou do Bragantino. Então não dá para entender. Tem obrigação. Não, eu acho o seguinte: a minha leitura é diferente. A minha leitura é o seguinte: tem obrigação de ganhar do Bragantino. Como o Grêmio tinha a obrigação de ganhar do Curitiba. Grande negócio, eu não estou vendo o jogo, mas eu já estou vendo o que está acontecendo. Imagina o que está acontecendo. Os zagueiros, ele tirou o Moledo, que não sabe sair jogando, e tirou o Moledo, e o time está jogando, está saindo bem com a bola lá de trás. Não, a gente está acompanhando, o Internacional está posicionado da mesma maneira que o Grêmio se posicionou ontem, né? Marcação alta, jogando no campo do adversário com intensidade. Eu estou dizendo, a exemplo do Grêmio, só que o Grêmio foi com 15 minutos, né? 10 minutos estava 2-0. Ele está com 20 e poucos minutos. 2-0. Né? Aí que é a grande questão, né? Se tu pode jogar de uma maneira, por que tu não joga? Aí quando o sapato aperta o calo, aí tu joga dessa maneira, exemplo do Grêmio ontem. Mas não tem pulmão, Cadu, pouca gente, a gente tem que se dar conta de um detalhe atípico desse ano. Geralmente os jogadores têm 30 dias de férias e voltam depois a trabalhar, tu entende? E assim mesmo, quando começa muitos jogos, eles começam a ter problema de lesão. Eles ficaram 4 meses praticamente sem jogar futebol. E aí, quando voltaram com uma pressão como está dando, está estourando os jogadores. Então, não dá para exigir que o jogador fique 90 minutos querendo dar esse combate de intensidade. Perfeito, ok. Mas então tu vem ao encontro que eu estou dizendo, que isso é para todos.
É para todos. Então, que tu vai ter jogadores lesionados, que tu vai ter jogadores suspensos, que tu não vai ter a mesma equipe. Mas eu estou te colocando isso aí, que todo Por mundo exemplo, diz o que tem que Avelar ter... estourou o ligamento ontem contra o Santos. Sim, todo mundo querendo intensidade. O Saravia é esse mesmo. Também. Durante 90 minutos querendo intensidade, não vai Não estou conseguir. dizendo... O Grêmio até mostrou, o Renato fala sobre isso, né? Ou seja, o Internacional já teve situações como essa, que vencia por 2-0, ou 3-2, acabava tirando o pé para administrar o jogo. Mas Evidente tem que que sim. administrar. E ontem o Grêmio teve essa situação. Vamos ver até os melhores momentos dessa vitória do Grêmio ontem, né? Que liquidou o jogo logo de cara, os 2-0 aí. 13 minutos. Tá? 13 minutos. Bom, 13 o primeiro gol, né, foi a 3 minutos E tu arrancar com uma vitória num time com um gol no início de jogo, com um time tecnicamente inferior, evidentemente isso aí. E a expectativa era que o Grêmio faria, né, um score maior. E depois as coisas até se complicaram. Mas depois, o Renato até explica isso. tem esse jogador, o Gabriel, que era do Flamengo, que está no Curitiba. Esse jogador apareceu como se fosse a menina dos olhos, num monte de gente no Rio de Janeiro, não está jogando nada, hein? E se viu algumas coisas, né, Sérgio e o Cabrito, que em relação... Olha o gol, né? Esse foi o gol... Segundo. Esse foi o segundo. Esse foi o segundo. Não, esse é o primeiro. Esse é o primeiro. David Braz, né? Aí, não, esse é do primeiro. Esse é o primeiro. Do Luiz Fernando. Depois que viu o segundo... O David Braz bota a bola embaixo da O camisa. David Braz ali sozinho, até de posicionamento. De centroavante sozinho dentro da área. O gol do Curitiba foi um golaço, mas foi um belo gol, belo gol, né? Mas estava impedido, foi um gol, né? Anulado de maneira correta. Mas a gente pôde perceber, algumas coisas a gente pôde perceber, né, Tchê? Essa questão do lateral que o Grêmio buscou junto ao Palmeiras, né? E que vinha sendo cobrado, inclusive, pela sua titularidade, que o Grêmio pagou 10 milhões, pelo um percentual. Ele mostrou ser um jogador ontem com mais recursos que o Cortez. Né? Ele não tem olha aí, esse é o segundo gol. Ali como centroavante, né? Aquele ali até tu faria, ô Serginho, até tu, né, Gabriel, tu faria aquele ali, né? Até tu também. Não, eu faria com mais categoria. Eu faria o nível do David Braz. Tem duas coisas que eu não entendo, assim. O colombiano tem que ser titular do time do Grêmio. Regra número 1. E dos últimos 2 jogos que saiu o Lucas Silva, o Grêmio tomou gol. E agora ele volta, na verdade. Pois Vai dizer coincidência ou não? Não sei, pode ser, mas... Mas ele mas tudo bem. Aí o Maicon entrou, mas o Maicon... Mas ele vinha errando, Serginho, ele vinha errando muito passe, Serginho. Um jogador que joga na posição dele, que tem que sair para o jogo, não pode errar a bola. Quando que ele errou o passe, Cabelo? Ele vinha errando muito passe. Mas do Grenal para cá, ele jogou muito bem o Grenal. No outro do Grenal para cá teve 2 partidas, esse é o gol que o Fiori fez referência. Foi um belo gol mesmo, mas estava... No primeiro tempo foi um festival de passe errado. Primeiro tempo ontem. Parece que a bola estava. Outra coisa é a seguinte, essa falsa posse de bola infrutífera, tu tá entendendo? Que tu toca para um lado, toca para o outro, trás, toca para o lado, frente, toca para trás. Pô, lá tu tem 72% de posse de bola. Quantos chutes deu a gol? 1. O Serginho está preocupado ali, ele não larga o telefone para tentar achar o jogo do Internacional. Eu vou te informando aqui, depois tu registra. Não, mas é que se eu botar o olhinho, melhora. Se eu botar o olho meu vai fazer 2 gols. Tá 2-0, Serginho. Depois eu vou te informando aqui, né? Eu vou te informando. Mas o time do Bragantino aqui não tem como. Mas tem... se tu tá ganhando 2-0 e entregar o jogo aí é crise, Agora, tem algumas situações... Bom, primeiro, tem algumas situações assim, em relação ao que o Renato... Ele insiste com jogadores que... Até porque esses jogadores foram todas indicações dele mesmo. O caso do Robinho. Né? O Robinho não está conseguindo ser aquele jogador que o Grêmio trouxe, também porque é um jogador de nível, um jogador que tem potencial, mas não está conseguindo ser aquele Robinho. Mas nem vai ser, né? Bom, mas então por que trouxe, então? Bom... Aí tu tu quer perguntar para mim, pro Serginho? Tu não podia ter trazido 3 jogadores a nível do... Pode trazer um só, mas trazer Robinho, trazer Thiago Neves e o outro, aquele que veio, o Everton. Para que esses 3? Traz um. Certo? Que traga o Everton, porque o... Mas para um pouquinho, não se precisa de grupo. Tu acabou de dizer que tem jogadores lesionados, que machuca. Tu não precisa de grupo. Não dá para tentar um desses guris que estão aí? Bom, mas os guris estão lá, mas você... Mas não é para botar para jogar para ver
Vai botar? Não vai botar todos eles. Veja, arriscar salário de 300, 400 mil, bota os guri pra jogar. Bota um. Não, mas aí, parei um pouquinho. Aí bota os guritos. O time só de guritos, você sabe que lógico que não, né, cara? né? Lógico que não, jogador. Lógico que Ceará não. foram Mas quase qual é o guri que de repente tá... Ontem eu até... Ah, mas se tu bota pra jogar os guri assim, ó, Carlos Gavião, Tinga, Ronaldinho Gaúcho, aí era só guri. Não, era só guri. Mas depois se tornaram um grande jogador. Não, mas quando começaram a jogar junto, era um guri. Não pode botar todos juntos, lógico que não. Não, mas daí tu tem que ter um Adilson atrás pra dar moral, tu tem que ter Mas uns cascudos. Todas as grandes conquistas de Grêmio Internacional foram exatamente dessa maneira. Uma mescla de jogadores, né, experientes, jogadores já rodados, com jogadores jovens. Tu não faz time só de veterano, nem time só de jovem. Aí tu acaba, de repente... Ó, e depois desse gol do Curitiba, olha, o Curitiba terminou o jogo. Tá, mas quantos chutes, quantas chances de gol teve depois? Ficou tocando bola, que o Cabrita estava dizendo, tocou bola para lá e para cá, mas não chegou e entrou dentro da área do Grêmio, rapaz. Não, perfeito. Mas o próprio Renato reconhece isso aí, que ele Renato... terminou, o Curitiba terminou o jogo em cima do Grêmio. Em cima, mas não entrou na área, não teve perigo nenhum, ficou rondando. Ameaçou nunca. Ameaçou eu não tô nunca. Não mas o que eu quero te dizer é o seguinte, era um jogo que teoricamente, para ser muito fácil e que poderia ter se transformado num filme de terror. O crime no futebol acontece enquanto o jogo não termina. E tu começa, e para mim é o seguinte, a tua derrota começa quando tu subestima o teu adversário. Se tu tiver que cortar a cabeça dele, corta a cabeça no início. Não, Cabrita até por aí. O Grêmio, depois, quando entrou o Michael, o Grêmio já tomou conta do jogo de novo. E o Vanderlei falhou também. Aos 30, 35. Não falhou, não. Falhou. Não falhou, não. A zaga falhou, ele foi cobrir. Mal do gol. Depois Ele aqui, ele avisando ainda. Pô. Cadu, O Vanderlei ter sido contestado. Tanto é verdade que depois que entrou o Michael, o Grêmio melhorou no jogo. Perfeito. Então perfeito. o Grêmio não terminou o jogo. O Michael mostrou, o Michael mostrou falta de ritmo. Mas a qualidade do Michael não se discute. Não, mas eu quero dizer, como é que o Curitiba terminou o jogo em cima do Grêmio? Não, terminou com não. Depois que entrou o Michael, não é isso, Sérgio, não é. Um time terminou com mais posse de bola, pode ser. Mas tudo bem, mas jogando no campo. Agora, se criou ou não criou, não, parei um pouquinho. O crime acontece. Mas o crime que aconteceu ontem também, que eu estou te falando, que tu fala muito do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro armou dois contra-ataques. O Grêmio perdeu 2 gols feitos também. Que o ponta pega a bola, foi colocar, a bola passa 30 centímetros da trave, podia ter sido 3. Vamos ver o que perdeu um gol feio também, sozinho. Perder gol é do jogo. Vamos ver o que o Renato falou. Mas quantos gols perdeu o Curitiba? Tu falou que não ameaçou o quê? Não, mas eu estou dizendo, não é questão de ameaçou, mas a questão é que o próprio Renato reconhece isso. Vamos ver o que ele fala sobre o jogo. Mas o Renato... A equipe começou muito bem, nós fizemos 2 gols rápidos e depois meio que a gente teve inclusive a oportunidade para fazer o 3º gol, praticamente matar o jogo, mas aí meio que a gente começou a se acomodar um pouquinho na partida. O Curitiba começou a gostar e eu tinha alertado já a minha equipe no vestiário que nós tínhamos que fazer o 3º gol para matarmos o jogo, porque se o Curitiba achasse um gol eles iam entrar pro jogo. E infelizmente foi o que aconteceu. Mesmo assim nós tivemos algumas oportunidades também para ampliarmos novamente. Não conseguimos fazer o 3º gol, mas acho que está de bom tamanho, né? E o mais importante de tudo eram os 3 pontos, a vitória. Não tem jogo fácil no campeonato. Foi um adversário que brigou também o tempo todo. E eles queriam também, de qualquer jeito, o resultado positivo. Mas o importante é aquilo que eu falei, que no final dos 90 minutos o Grêmio conseguiu o objetivo dele. Ele disse, viu? Acabou, o Grêmio não fez o 3º gol, matou, acabou deixando o Curitiba. Não que o Grêmio tenha vacilado, não é isso, né? Mas ele falou na questão que o jogo ficou perigoso, ficou 2-1, só por isso, por uma bola lá. Então... Mas aí todo jogo é perigoso. O detalhe é o seguinte, se faz aquele primeiro gol que estava impedido... Se não estava impedido... Se não estava impedido e com o gol...
Podia complicar, podia complicar. Futebol tem uma- Podia complicar. Se não tem o VAR... É momento, Se não tem o VAR... Sim, mas não Não, vem com você não tem no sim, futebol, sim. concordo contigo. Mas, É. Cadu, Não, eu concordo. Se o PP não erra aquele gol sozinho, Mas se eu o tô outro me não- baseando- Vanderlei não sai mal no gol. Mas eu estou me baseando sim. na própria de quem que é o técnico do Grêmio. A gente analisa. Ele fala, inclusive, também sobre a queda, né? Sobre a queda do time no segundo tempo. Está perdendo uma partida, no caso o Curitiba, principalmente, o jogo não estava decidido, estava 2-1, eles vieram para o tudo nada, e não foi ordem minha, mas são coisas automáticas que acontecem em determinadas partidas, a equipe recua um pouquinho. Não foi com a saída do Lucas, o que aconteceu foi que eu coloquei 2 jogadores que são importantes no grupo do Grêmio, que é o Maicon e o próprio Tassiano, que são 2 jogadores que estão há muito tempo sem jogar, o Tassiano entrou alguns minutos numa outra partida aí. Então a falta de ritmo de jogo faz com que, de repente, jogadas simples, jogadas fáceis, eles tenham uma dificuldade maior. Mas era importante colocá-los em campo, porque a gente já estava perdendo no meio de campo para o Curitiba. Coloquei 2 jogadores descansados ali, mas o problema deles era o ritmo de jogo. Mas o ritmo de jogo só se readquire jogando. Mais cedo ou mais tarde eles tinham que entrar em campo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é porque também a gente sofreu um pouquinho de pressão, porque a gente demorou para segurar a bola lá no ataque do Curitiba. Nos últimos minutos a gente começou a prender mais a bola lá. Facilitou um pouquinho. Mas é aquilo que eu falo, no momento que a equipe está perdendo, no caso do Curitiba, por 2-1, eles vão por tudo ou nada. E eles sufocaram a gente, sim, até em busca do segundo gol. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu os 3 pontos, né? Dar uma confiança ainda maior pro nosso grupo. É o que eu falo para vocês. Não, para um pouquinho. Não fui eu que disse, foi o Renato. As palavras que eu usou, pressão e sufoco. Não fui eu que disse. Próprio pressão e sufoco. Mas em momento nenhum correu risco. Não, eu não estou dizendo que tenha corrido risco, mas ele reconheceu. Se é uma outra equipe, uma equipe mais qualificada, podia ser uma outra situação. Correto? O Renato está correto. Cadu, o que acontece é o seguinte, muitas vezes o futebol é gozado. Quando um time está 0-0, ele está ganhando de 1-0, parece que a concentração dele é muito mais forte. Está ganhando de 2, relaxa, claro. Ele relaxa. Aí toma o primeiro e a coisa... Ele mesmo disse isso, não foi nem orientação dele. Até o que acontece dentro do campo. Até porque o adversário está perdido. Geralmente 2-0 o jogador já... Se merece um pouco e aí toma um gol e a coisa... Botinha ali, 2-0 acho que está ganho. Está ganho o jogo, 1-0 não, 1-0... Ô, Cadu, eu só quero te dizer o seguinte, hein? Mas o 2-0 é aquela história do perigo. Tu toma um gol, Fica tu começa... isso que eu tô dizendo. Então, Agora tá só tem uma coisa para dizer para vocês, ó. Diga. A audiência está qualificada, hein? Quem está nos assistindo aqui, mandar um beijão grande para ela, minha amigona, para a Cristina Rosito, né? O ícone no nosso automobilismo, Cristina Rosito, está nos assistindo. A Cristina Rosito, eu tive na época que eu era repórter, já vai longe, né? Não vai fazer isso, vai dizer que ela moça é velha. Não, mas ela era guriazinha, ela começou, porra, eu já era, né? A Cristina com 15, ela começou no kart. Exatamente, mas é isso que eu quero dizer. Eu fiz uma vez uma matéria com ela. Piloto, filha piloto. Eu fiz uma matéria, talvez nem ela lembre, mas a matéria minha eu lembro, né? Eu fiz uma matéria exatamente fazendo com ela no kart, né? Aí nós invertemos. Eu fui andar do kart e aí quando terminou a volta lá em Tarumã, ela me perguntou. Aí ela deu uma de repórter me perguntando o que eu tinha achado da volta do kart. Grande Cristina. Não, a Cristina é um ícone, do automobilismo gaúcho. Foi um fiasco a tua volta. Fiasco o quê? O meu talento foi tão grande. Tá, então é o seguinte, vamos chamar a Cristina um dia aqui no programa. Vamos chamar a Cristina aqui para a Cristina esclarecer isso. Na pista foi tão... Isso eu fazia muito automobilismo, não só no kart. Fazia muitas matérias. Fazia matérias. Faziam matérias. As 12 horas de Tarumã, as coisas de Tarumã, tinha Quadrado, Ganso, Fornari. A Cristina virava em 1 e alguma coisa, ele virou em 3 de novo. Não, aí eu fui tão bem na pista que me perguntaram... mas cada um na sua também, né, Cadu? Cada um na sua. Tu não vai querer andar, virar o tempo da Cristina. E botaram um kart à disposição se eu quisesse. Não, mas eu só quero dizer o seguinte, audiência qualificada, né? Um ícone do automobilismo gaúcho. Prestigiando com a audiência. Beijo para a Cristina. Beijão, Cristina. Grandes momentos, muito bom. Momentos bons ali naquela época que a gente não cobria futebol, cobria também automobilismo, cobria todos os esportes, né?
Olha aqui, ó, revisão do seu Ainda carro. bem que tu pegasse o cara para não. Imagina se alguém que pede para te jogar futebol junto. Essa é uma incrível. Mas ele ensinou Parei um pouquinho. Não vai assistir isso aqui. Então, tu não tá vendo. Imagina se o cara diz assim, Não. bate um pênalti aqui. Não, parei um pouquinho. Não, fiz uma matéria dessa com o Tafarel também. Na época. Mas aí que fez o gol do Tafarel. Não, aí o Tafarel, Não. eu bati a falta, ele não acreditou. Bati o pênalti. Era uma matéria que eu estava fazendo. Aí eu bati o pênalti, o Tafarel não acreditou e não foi. Disse, não, tá brincando comigo. Não, eu vou pegar, é sério. Então tá, vamos sério. Aí bati o pênalti, botei em caixa dele de Não, novo. essa eu vou ligar pro Tafarel depois pra saber. Então, o Baidec veio aqui e falou do meu futebol, o Denis Abraão veio aqui e falou do meu futebol, o Dodge Sirena veio aqui e falou do meu futebol. Quem mais que veio, Fiorinho? Fala, quem mais? Eles querem te dar moral. O De Leon falou do meu futebol, que isso, rapaz? E eu não falo. Mas é que eu sou Mas tu analista. não conhece, rapaz. Que nem o Benhur, tu brincava de boneca até os 18 anos, Aqui, depois ó. tu conheceu uma Eu te- bola. Mas o que cara. falou também, o doutor Ivan Pacheco. Doutor também. Ivan Pacheco também. Tá, eu só tenho uma coisinha. Vocês falaram aí agora que pô, o Vanderlei é um goleiro contestado. Eu só vou dizer uma coisinha. Está sendo. Tá, eu Ele é bom, Só mas quero dizer pra vocês. ultimamente- Pra mim, goleiro tem que segurar as defensáveis. Esse negócio de fazer milagre. isso é verdade. Na hora do vamos ver, tem que defender as defensáveis. As indefensáveis Bom, primeiro, não precisam. nenhum goleiro Deixa defende. passar daí. Não, é indefensável, tu até pode tentar defendê-la. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Ele não compromete, eu vou te dar uma barbada. Ele quase segurou o pênalti e ele deu o azar que a bola bateu nas costas dele e entrou. que na realidade- Tá, então eu vou te dizer o seguinte, ó. Nesse gol contra o Curitiba, ele avisa. Hoje o Rogério falou ainda mais cedo. Muito fica E a questão da zaga. ele avisou, ele avisou. Vai lá, e os caras não foram e ele teve que sair. que acontece- Tu tá entendendo? Se é outro goleiro vagabundo, se atira nas costas, pô, deixa... Cabrito, o que acontece é o seguinte, ele toma os gols meio mandrake, mas é em jogos que o Grêmio tem ganho. Ele tomou, quando o Grêmio perdeu de 4-1, ele, não lembro pra quem, ele tomou, não toma um gol assim que perde 1-0 frango. Contra o Sport, ele tomou um gol estranho. Ele perdeu o jogo. Vamos lá, estranho e certo e correto, a gente estava falando em carro, aí carro, a revisão do seu carro você faz aonde? Na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro e também, né, troca de pneus e outros serviços que lhe oferece também a Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá, que é o local correto para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços também que lhe oferece a Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nesse momento aí também, até para a sua tranquilidade, segurança, enfim, né? Até para não ficar perdendo muito tempo lá na espera, você agenda a sua ida até a Casa dos Pneus. Está aí o telefone, 51, código de área, 33424245. 33424245. Nosso dois toques também para a Defensor Assessoria Jurídica. Olha, há mais de 20 anos a Defensor Assessoria Jurídica vem atuando, né, no ramo do direito, atuando aí na reparação de dano moral e material, SPC, Serasa, cobranças indevidas, erro médico, constrangimento em banco, lojas, telefonia, acidente de trânsito, serviços irregulares. Confire as redes sociais da Defensor Assessoria Jurídica, www.defensorrs.com.br. Para você ter uma ideia aí, saber de algumas coisas, olha, um dano moral você pode receber até em R$100 mil. Resolva seus problemas de dano moral e material na Defensor Assessoria Jurídica. Consulta é gratuita. Tá aí o telefone, passe um WhatsApp ou ligue e você, para resolver aí os seus problemas de dano moral e material. 51, código de área 982 40 30 24. 982 40 30 24. Nosso dois toques também para Senai. Olha, se enrolou no mercado de trabalho, desenrola. Faz Senai. É hora de se atualizar e fazer mais pelo seu futuro e ser mais forte e preparado neste momento. E para isso, nada melhor do que um curso técnico do Senai. São mais de 20 opções, hein? Mais de 20 opções para você escolher e virar referência no mercado. Aproveite, retome o plano de estudar e comece o curso técnico do Senai. Ainda esse ano, né? Ainda em 2020, tem tempo para isso. Escolha a opção que mais tem a ver com você em senairs.org.br/curso técnico. Vou repetir, vamos lá. senairs.org.br/curso técnico ou você liga. Olha, aí é 0800 51 85 55. 0800 51 85
55. Então, olha aí, qualifique-se lá com o Senai. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha, dando sequência ao nosso 2 toques. Finalzinho de primeiro tempo, vai lá em Bragança Paulista, vamos chegando aí a 46, quase 47, e o Inter vai vencendo por 2-0. Já voltamos. 524 da Claro Net, para as principais cidades do Grande Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, você, né, também manda sua mensagem, é importante que você compartilhe, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, passem a conhecer a RDC TV, essa emissora jovem, né, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Twitter da RDC, acompanha os bastidores, e o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques, me adicione lá para falar e ver as coisas do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso 2 toques para a Baidob. Lá na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório que você tem lá na Baidob, que você monitora do seu celular, do seu tablet, notebook, no seu computador. Películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem 2 endereço. Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, Avenida Ipiranga, 5.800. Nosso 2 toques também para Martelinho de Ouro. Seu carro com aquela batidinha chata, incomoda, feia na porta, para-lama. Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha 309, fale lá com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro. Aí depois você faz aquela lavagem, não só nesse momento, sempre, né? Aquela lavagem espetacular lá na lavagem 5 estrelas, seu carro sai que é um brilho total, é um espelho seu carro com aquela lavagem e aquele atendimento maravilhoso. Tá tentando ainda? Não, já vi. Mas tá tentando, ele quer entrar ali no... Não, aquela, só para concluir, aquela lavagem maravilhosa, aquele atendimento VIP lá do Marcelo Rato, né? Marcelo Rato, grande Marcelo. Não fica nervoso que no segundo tempo agora entra o Tony Não, Anderson. já me mandou, e o Marcelo Rato me mandou hoje aqui, ó, o decreto autorizando os pardal começar a multar a partir de hoje. Me mandou também. Mas vamos ouvir mais um pouco do Renato. O Renato falou, se ele tinha de que o Grêmio vai decolar, essa história da decolagem do Grêmio. Vamos acompanhar o que o Renato falou sobre isso. A decolagem, eu não vou ficar falando de jogo a jogo. Os anos anteriores também, houve muita coisa falada. E foi falada a decolagem. É só buscar o que aconteceu nos anos anteriores, né? Então, eu já falei uma vez, não vou mais tocar nesse assunto. Lá na frente, daqui a algumas rodadas, a gente vai ver onde vai estar o Grêmio. Não adianta cada jogo, a cada rodada, ficar falando se o Grêmio vai decolar ou não. Eu já falei que ele vai decolar e ponto. Lá na frente, no início do segundo turno, no final desse primeiro turno aqui, a gente vai ver a colocação do Grêmio. O campeonato não termina no final do primeiro turno. Quando terminar o primeiro turno, vão ter mais 19 rodadas. Então, no momento que eu falo que ele vai decolar, o Grêmio vai sair dessa situação incômoda que se encontrava até antes dessa partida. O lugar do Grêmio é entre os primeiros colocados, não importa se é no G4, G6, o importante é que o Grêmio vai subindo rodada a rodada. Aonde a gente vai chegar, eu não sei, até porque ninguém sabe onde as outras equipes vão chegar. Se você for ver a tabela hoje, o Grêmio está com 17 pontos com jogo a menos. O segundo, terceiro, quarto colocado estão aí com 21, 22, 23, e tem um jogo a mais que o Grêmio. Então, esse desespero de algumas pessoas da imprensa, vai ficar esse desespero com elas. Aqui dentro não tem desespero nenhum. Bem pelo contrário, tem muita tranquilidade. O que a gente está fazendo é trabalhar bastante, como a gente vem fazendo, e rodada a rodada a gente vai ver o que vai acontecer. Eu sei que daqui a pouco o Grêmio vai estar no lugar dele, que é lá entre os primeiros colocados. É o que o torcedor espera, evidentemente, né? Ele falou em decolagem lá até a 10ª rodada, agora passou para a 19ª rodada. É evidente que o Grêmio tem toda a capacidade de crescer, e eu acredito que vai crescer sim. Mas hoje tivemos também, né, a despedida. Eu acho que, claro, o Grêmio, tanto o Grêmio como o Internacional, vale para os dois, tem que estar disputando o título, não vão ganhar todos os anos, mas está na hora de beliscar um título também, né? Faz tempo que não se ganha um título importante, né? Principalmente o brasileiro. O Inter, 41 anos, e o Grêmio vai para 26, 27 anos. Então, esse negócio de vai chegar, com certeza. O Grêmio cair, não vai cair, vai chegar no final do ano, entrou em... Mas há muitos anos já que o pessoal se contenta com vaga na Libertadores. Esse é o nosso problema, né? E time grande não cai. Olha o Botafogo. Não cai duas vezes, que nem os outros dizem aí, time não ganha, outros não cai duas vezes. Mas ontem o Grêmio também teve aí a despedida, né? Do Marcelo Oliveira,
né, que hoje passou a ser coordenador técnico, né? Aquele lugar que ficou desocupado desde a saída, né, do saudoso Valdir Espinosa. Quando é que foi isso aí? Foi o início do ano passado ou retrasado, Sérgio? Acho que foi 18. E saiu o gerente de futebol também agora, né? Ele faleceu ano passado? Ele faleceu ano passado. Não, ele faleceu esse ano, né? Faleceu esse ano, início do ano. Espinosa faleceu antes da pandemia. Foi fevereiro. Ele saiu em 18. Né? Sim, mas aí vamos ver essa comemoração. Teve aí a comemoração em relação ao Marcelo Oliveira, que foi uma homenagem feita, inclusive, aos jogadores. O Renato colocou ele nos 30 segundos finais ali do jogo, exatamente para fazer a despedida dele. Vamos dar uma olhada aí na comemoração. Olha lá. Olha aí. A pena não tá o torcedor ali, para o torcedor fazer uma saudação especial a ele, porque ele... Não, eu acho que foi importante. Eu acho que ele foi um jogador que foi muito útil ao Grêmio, participou dos momentos bem importantes das últimas conquistas. Agora, eu não sei, Cadu, tem algumas coisas que eu acho estranho. Eu acho que não precisava ter colocar... claro, tu vai dizer assim, é importante ele ter entrado em campo ontem. Pô, mas se toma um gol, né? Mas... Um jogo oficial. Sabe? Muita gente falou isso aí ontem, quando a gente estava analisando. Claro que é importante, ele merece. Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana, né? Que o Marcelo, em fim de carreira, por lesão, joga em muito timezinho que tem por aí, velho. Vai atrás, hein? Ele falou hoje, agradecendo, inclusive, o clube, porque ele é um profissional que... E o Grêmio, evidentemente, se guindou ele a esse cara, porque é uma pessoa que tem capacidade. Ele falou... Ele já ajuda no vestiário. Não, e ele é íntegro, ele era um dos líderes, né? Um dos líderes no vestiário. O Grêmio renovou com ele, a gratidão dele com o Grêmio. Ele deu uma entrevista ontem, no final do jogo, a gratidão dele com o Grêmio. O Grêmio renovou com ele lesionado. Quando ele foi apresentado hoje de manhã, ele se emocionou. Mas ele falou, hoje ele falou em relação a isso. Vamos acompanhar. Primeiramente, até faltam palavras para agradecer tudo que eu escutei aqui. Eu sou uma pessoa que carrego comigo gratidão das pessoas que passaram na minha vida, das pessoas que me ajudaram, as pessoas importantes na minha vida. E eu quero dizer aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Desde lá do começo, desde o primeiro momento que eu fui contratado pelo Grêmio, quando eu cheguei aqui, até esse dia de ontem que eu encerrei como atleta, e esse dia de hoje que se inicia nessa nova função de coordenador técnico. Eu queria tentar um pouco externar o que tudo isso significa para mim. Sei que já falei algumas vezes e quero repetir mais uma vez, que quando eu cheguei aqui na minha primeira coletiva, eu falei de todo o meu coração que eu estava realizando um sonho de vestir a camisa do Grêmio. Eu sabia que grandes coisas iam acontecer aqui, grandes coisas eu ia viver aqui, porque eu acreditava muito nisso. E quando a gente começou a ter a conversa da minha nova função, eu estava com a minha esposa em casa, na semana passada a gente conversando. Nós estamos há 15 anos juntos e ela me falou assim: eu lembro quando a gente ainda era namorado e você já me falava que o teu sonho era vestir a camisa do Grêmio. E hoje eu estou entendendo o porquê desse sentimento, o porquê isso aconteceu, e hoje a gente está tendo a resposta de tudo. Então, eu dizendo isso, eu quero falar que eu realizei o sonho de vestir como atleta, e durante esse processo, durante esses anos, o meu sentimento foi transformando no sentido que eu tinha algo a mais ainda para fazer aqui. Eu não tinha certeza se as coisas aconteceriam, mas eu vim me preparando para isso. Tá aí, então, esse foi o depoimento dele. Quero deixar aqui, só dizer uma coisa. Acho que ele vai ficar, e por merecimento, pode se tornar um grande profissional no que vai fazer, de coordenação, que eu acho que é importante. O Grêmio pode ficar porque tem capacidade. Até ponto, não, só quero dizer o seguinte, ele não está ficando, o Grêmio agradecimento a ele, porque o Grêmio remunerou ele muito bem durante todo o tempo que ele foi profissional.
Então eu quero deixar bem claro que ele, a minha porque opinião, ele viu, vai né, ficar Sérgio, que ele porque tem ele tem capacidade pela pra- capacidade. Não, e outra coisa, Não por e ele, gratidão. não, e ele conhece os atalhos do clube tudo, cara. Esse cara ficou 19 meses lesionado, frequentando o clube, conhece a gurizada toda, é um cara que tem respeito do grupo. O grupo, Sim, os não. caras que chegam, Tem liderança, respeitam tem ele. liderança, Mas aprendeu tem liderança bastante e tem também, gestão. Não, O não, tempo e outra que ele tem coisa, parado. ele amadureceu jovem. Sim, não, Ele foi um cara que amadureceu jovem, ele Cabrita- tem respeito, as pessoas, sabe? Não, mas por isso que eu estou falando, Cabrita. Ele não está ficando, o Grêmio não está fazendo isso aí por Não, não está fazendo favor. Não está fazendo favor. Isso que eu estou querendo dizer. Não. É isso que eu estou querendo dizer. Pela capacidade que ele possa demonstrar nesse novo cargo. Nesse sentido que eu estou dizendo. Não, e depois nessa fase assim, ó, saiu o gerente de futebol, não tem mais a figura do coordenador. De repente ele pode juntar É o que o as Grêmio duas quer. funções. É o que o Grêmio Ele é um cara quer. bem relacionado, que ele é o um Grêmio cara quer. articulado. Esse cara, ele errava em campo, cara. Ele errava em campo e ele assumia o erro e pedia desculpa para os colegas. E pra torcida também. Olha aqui, Sabe, ó. Então, é um cidadão, né? É um cidadão. Vitória, tranquilidade, segurança você tem quando escolhe o seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul que está sempre lhe proporcionando produtos novos. Agora é o Banrisul Digital. Cadastre suas chaves no Pix, agora mesmo, pelo aplicativo Banrisul Digital, o Banco do Rio Grande. Nossos dois toques também para a Ferragem Lampião. Olha, a Ferragem Lampião você tem tudo em material de construção que você precise, né? E também uma grande variedade de luminárias, refletores, lâmpadas LED, que você tem na Ferragem Lampião. Está aí um endereço, né, de maneira presencial, aquele atendimento VIP personalizado, toda a equipe lá do Gilberto João Carlos à sua disposição, mas também tem o teleentregas, né? Deu um problema no seu condomínio, sua empresa, enfim, sua residência, onde for, você tem o teleentregas, está aí os telefones de teleentregas da Ferragem Lampião. O slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Olha, são 30 anos no mercado, né? Mais de 30 anos, isso aí diz bem e diz tudo o que é a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Olha só, continua aqui a promoção do nosso Dois Toques da Clique Impresso, hein? A Clique Impresso fazendo essa promoção aqui no nosso Dois Toques, desses quadros maravilhosos aí, olha só. 3 quadros, lindos esses quadros aí, hein? Tu que é um cara que tem bom gosto, Cabrito. De 60 por 90, por apenas R$ 119,00. É só você entrar em contato, o pessoal do interior, pelo WhatsApp, né? Tá aí, ó. Tá até faltando, 99678, falta um número aí, 99678 1528, acrescente ali um 8 depois do 7. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem aí na Nilo Peçanha 2469, direto lá na Clique Impresso. E se você falar ainda que assistiu aqui, tem mais um descontinho ainda que você pode ganhar lá na Clique Impresso, a sua gráfica, um clique, a Clique Impresso, que é do Grupo Impressor. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco dos nossos Dois Toques, intervalo de jogo lá em Bragança Paulista. O Inter vai vencendo por 2-0 com 2 gols, né, do Thiago Galhardo, que é o goleador do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques com Sérgio Vasco, Flávio Fiorin e Celso Martins, mais conhecido, vulgo Cabrito. Nosso Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Clarinet, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Você manda aí a sua mensagem, né, pelo Face, você faz a sua crítica, a sua pergunta, em todas as plataformas, Twitter, site, no YouTube, no Face, você participa fazendo o programa interagindo. Também é importante que compartilhe, né? Para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, passem a conhecer essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Também o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para preço e qualidade, onde é que você encontra? Olha, estou chegando no feriadão aí, final de semana, pessoal que vai até para o litoral, vai viajar, passa lá no Zafari, você tem preço e qualidade no Grupo
Grupo Zafari. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da ciência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, o São José que agora, com China Balbina, novo técnico, né, Fiorim, já venceu na semana passada para se aproximar ali daqueles dos 4 classificados na sua chave. E ganhou do Ipiranga, né? Foi uma vitória qualquer, venceu por 2-0 em casa e agora volta a jogar fora contra o São Bento. Na próxima quinta-feira, lá no Walter Ribeiro, uma nova vitória pode deixar o São José no G4. No G4, é isso aí. O China iniciou, não sei se, eu acho que foi o primeiro clube que ele iniciou, foi comigo lá no Juvenil do Tamoio, do Aimoré, um desses dois, no Juvenil, o China iniciou. China Balbino. China Balbino. Teve um bom professor, né? Não, ele fez uma grande campanha com o São José na época. Depois veio pra cá, depois cá. Os títulos das Copas que o São José conquistou, todos foram com ele. Foi no Aimoré, cara. Gente fina pra caramba. Foi no Aimoré. Foi no Aimoré, né? Olha aqui, vamos lá para algumas mensagens aqui. O Juvenil, né? Mas não aprendeu contigo, né? Será que aprendeu com o Serginho? Mas foi... É duro. Não sei. Não sei. É duro. Vamos lá, olha aqui, ó. O Fernando Sommer sempre ligado. Grande Cadu, baita programa, astral excelente com a vitória da dupla, né? Bom, o início de segundo tempo lá em Bragança Paulista, o Inter vai vencendo por 2-0. Tudo indica que possa confirmar essa vitória, mas o jogo só... Ele tá de sacanagem, filho, tá te secando. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Hein? Ele está dizendo aqui, mas ele deve estar secando bem secadinho. Olha que o jogo é jogado, lambaria é pescado. Eu sempre, a minha posição é que eu quero essa história de gangorra, eu quero sempre os dois, a gangorra assim, ó. Né? Olha aqui você viu para ti, a Priscila, ó, Priscila Gerins. Pelo amor de Deus, esse Vanderlei é 7... Ela deu uma palavra que eu nem gosto aqui. Olha, que é um... Não tem condições. Ó. Quem teve Mazarop, Darley, Galato, Groi, esse Vanderlei, Paulo Vitor, Júlio César, não pode fardar no time do Grêmio, viu? É a opinião da Priscila, Priscila Maicon. Mas tá certo. Não vai contrariar uma mulher, né? Não, toda unanimidade é burra. Então tá certo, alguém tem que ser contra. O Moraes botou aqui 2 comentários a respeito do jogo do Internacional. Pottinger segue sendo uma nulidade. E o Bosquilha ainda não se encontrou nesse esquema do Cudê. O Bosquilha ele caiu muito de produção. Ele caiu realmente muito de produção. O Inter teve aqui um bom momento no pré-pandemia e depois acabou caindo. Né? Mas está aí, o Inter vai início do segundo tempo, então vão chegando a 5 minutos do segundo tempo. Na pré-pandemia só joga um time bom também, né? Só um time bom. Não, é que o Inter mostrou naqueles jogos, quando veio a fase de grupos, logo no início do campeonato da Libertadores. E jogava depois... bem fechadinho, porque o Cudê disse, jogava bem fechadinho para classificar e estava certo. Não, isso foi, mas depois, quando começou a fase de grupo, o time foi posicionado de maneira diferente. Bom, o Grêmio tem agora, tem seleção brasileira amanhã também, né? O que dá para dizer dessa seleção brasileira? Aí a gente tem, inclusive, até umas imagens aí da seleção brasileira, que é a retomada, né? É a retomada em função da pandemia lá, com Cebolinha lá também, né? Cebolinha vai jogar pela direita. Jogar pela direita, Cebolinha. O Neymar não vai jogar amanhã, né? Mas se o Neymar jogar, não joga ele, joga o Everton Ribeiro. Perdeu, o Messi fez 1-0 para a Argentina. O que tu falou do Everton? O Everton vai jogar pela esquerda e o Cebolinha pela direita. Sobra quem? Sobra o Coutinho? O Coisa não vai jogar, o Neymar? O Neymar não joga. Tem certeza? E o canal... Disseram hoje, né? Eu não estou lá para sobre a seleção, o canal da Turner, o Esporte Interativo, né? Está negociando para comprar todos os jogos das eliminatórias, os jogos fora da seleção. O primeiro deles já é semana contra o Peru em Lima, vai ser transmitido por eles. E a Globo não passa não, então. Só os daqui. Espetáculo. Essas mudanças todas, né? Inclusive de Libertadores, né? Tudo que a Globo também abrindo mão aí de muitas competições. Essa questão que agora os canais abertos passou a ser do SBT. E essa Turner tem que assinar também? Não. Não, eu não larguei, não assino mais. Não, acho que no Premier não. Eu acho que no Premier passa. Nos Premier passa. Pago? Não. Os Premier só passam os jogos do campeonato. Não, aí larguei. Se tiver que assinar de novo, mais um assinar. O Paraguai e Peru foi 2-2 e o Uruguai ganhou do Chile 2-1 no finalzinho, o gol do Maxi Gomes. Repete aí. Paraguai e Peru 2-2, Uruguai 2, Chile 1. E a Argentina está ganhando de 1-0 do Equador, gol do Messi. Tivemos aí o empate do Campeonato Brasileiro,
Atlético Paranaense e Ceará. O Atlético Paranaense e Ceará, né? Jogo fraco. O Atlético Paranaense que é o adversário do Internacional no próximo domingo. É, né? e o jogo ainda é uma incógnita, né? Porque é 8h30 da noite, é jogo do esporte interativo, acredito que só por esse canal vai passar, mas não terá transmissão para Porto Alegre. Não, mas por que o Esporte Interativo não vai passar para Porto Alegre? Não passa? Como não passa? Já teve jogo, o Inter e Fortaleza veio pelo Esporte Interativo. Estão dizendo que não vai passar. Mas... E o Grêmio tem o Santos, né? O Grêmio 4 horas na Vila Belmiro. O Grêmio tem o Santos na Vila Belmiro. O Grêmio o Santos é um daqueles que tu aponta lá como favorito também, como candidato ao título? Não. Ah, não? Pego 3, te dou 17 times, pego 3, vale uma janta no Barranco. Não, vamos fazer isso. Falar em Barranco, vamos fazer o seguinte, vamos agora pro Barranco, tá certo? Vamos Então lá. eu tenho uma ideia, vocês me pagam os dois a janta no Barranco agora. Não, o Cadu e, tem que pagar. depois vocês decidem, hein? Bom, até para acompanhar o segundo tempo aí do Internacional, que vão chegando aí agora quase 8 minutos. Olha a carne, 8 minutos do segundo tempo, o Inter então mantendo essa vitória de 2-0. Olha aí, Barranco são essas delícias do Barranco. Uma delas, né? Bastantes delícias do Barranco. E aberto domingo agora. Agora aberto domingo. Agora abriu os Então você tem liberado. de maneira presencial todos os dias, ou ainda a possibilidade do teleentrega, do Barranco e do Barranquinho. Tá aí os telefones, o teleentrega, o takeaway, e aí você curte as delícias do Barranco como você quiser. Além das promoções de sempre, aquela do Elcio e do Chico de vinhos espumantes que você tem sempre lá no Complexo do Barranco. Barranco e Barranquinho, né? Ponto de encontro de todos os Porto Alegre, que é referência nacional. Eu vou para lá em qualquer lugar com meu Kia da São Motors. A Kia da São Motors que estão com aquelas promoções espetaculares lá do Jefferson Fusternal, né? Olha, para ter uma ideia, o Cerato, o novo Cerato 2.0, tá? Baixou de preço, com bonificações de R$5.000, com 24 vezes, com taxa zero, tem Sportage, tem o Kia Rio, tem seminovos também, como você quiser. E aí, as duas revendas da Kia são a Avenida Ceará 370 e da Avenida Ipiranga 8113. Também agendamento, né? Com tranquilidade para você ir uma das duas revendas da Kia São Motors pelo telefone 51, código de área 3319-6000. 3319-6000. 51, código de área 3319-6000. Agora tem que se locomover pela cidade, então é teletaxi. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, fundamental, né? É a segurança, você sabe quem lhe traz, quem lhe leva e quem lhe traz. Deixa eu mandar um abraço aqui na nossa audiência, Calil Sebe. E aí o filho do Calil, o Mateuzinho, está aniversariando hoje. Então vai um abraço lá pro Mateus, né? O Mateus Sebe. Valeu, Sérgio. Fiorim. Valeu. Cabrito. Aquele abraço. Celso Martins. Está chegando aí Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes, né? Então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.